Eu descobri que tem como você dominar sobre todas as coisas. Talvez você não tenha descoberto isso ainda. Pablo, eu já ouvi falar, mas você só vai descobrir depois que isso for revelado dentro de você. Uma simples palavra, isso aqui é gestão do tempo, né? O nome da palestra. Você vai anotar assim, o do. Escreve assim, ó, do. Aí você vai colocar no. Aí você vai riscar o do. Não existe gestão do tempo. Você não manda no tempo, você não volta no tempo, você não avança no tempo, você não manda em nada. Isso é a primeira coisa que você vai colocar na sua cabeça. Ninguém manda no tempo, a não ser o dono do tempo, que é Deus. Outra coisa que você já falou, você queria que o dia fosse maior. Já, sim ou não? Isso é a característica de alguém ineficiente. Ineficiente. A pessoa, quando quer que o dia seja maior, ela está declarando o seguinte: Deus é incompetente. É isso que ela está falando. Você quer trocar uma ideia com ele desse nível, sim ou não? Não. Você quer falar que ele é competente? Não. Então vamos lá. Fala com a boquinha assim, ó. Não existe gestão do tempo. Existe gestão no tempo. Então tem alguns tempos. A grosso modo existem 3 tempos. Só que na verdade eu vou te mostrar 7. Alongando o passado, o presente e o futuro. No passado você vai notar o seguinte: no passado tem 2 tempos, um passado de glória e um passado de derrota. Como é que fica preso no passado? Ninguém vai ficar preso no passado que é neutro. Não existe esse passado. Ou o passado é de glória, por exemplo, essa era de tecnologia, de internet. Tem gente que tem muito problema com o passado, que era famoso na televisão e hoje é insignificante na internet. Mas muita gente. Gente que já foi assistida por 150 milhões de pessoas e tem 50 mil pessoas no Instagram. Aí a pessoa fica doida porque ela não deu conta de transicionar isso. Então, se você tem glória no passado, você pode correr o risco de ficar preso nesse tempo. Se você tem treta no passado e não resolve, você também pode ficar preso nesse tempo. No futuro, de preocupação e ansiedade, você vai para esse tempo quando você não está preso no passado e nem produzindo no agora. E aí quando você começar a perceber, vocês que estão chegando, aperta o like, aperta tudo que tem para apertar aí. Quando você percebe, tem um futuro que é brilhante, que é colher aquilo que eu plantei, e tem um futuro de ansiedade. Não sei se você já parou para pensar, ninguém fica depressivo por causa do amanhã. A depressão é sobre o ontem. A ansiedade não é sobre o ontem, a ansiedade é sobre o amanhã. A ansiedade é uma palavra chamada preocupação, é colocar o cérebro no modo pré-ocupado. Você imagina uma pessoa que tem que trabalhar só amanhã e fica preocupado hoje, ou seja, ocupa o dia de desfrute, né? O dia mundial do desfrute oficialmente é domingo. O Senhor falou para a gente separar o sábado. Eu descobri que a gente pode desfrutar todo dia. Quando Deus fala é para separar o sábado, Ele está falando pelo menos isso. Presta atenção. Quando Ele fala separe o sábado, está falando: eu já sei que você é trabalhador demais. Adão, que era seu pai, escolheu a enxada ao invés do jardim. Eu já te conheço. Quando Ele estabelece uma lei, Ele está falando: recolha pelo menos isso. Por exemplo, o dízimo é lei. Aí as pessoas falam: não, eu não vou dar. Eu, por exemplo, eu dou muito mais do que 10%. Então eu não me importo com essa lei. Eu sou altamente generoso naquilo que Deus manda eu fazer. Então 10% é lei de quem não dá conta de fazer alguma coisa. Então faz pelo menos a lei. Isso deixa um monte de gente doida. Então presta atenção. Quando Ele fala separa o sábado significa desfrute. Desfrute no hebraico é descanso. Algumas pessoas confundem, achando que Deus cansou da obra, como se Ele fosse fraco como eu e você. Ele é uma fonte inesgotável, onipresente, onipotente. E aí sabe o que acontece? Ele fala descansar, desfrute no hebraico. Porque naquele 7º dia Ele falou: agora vamos ficar eu e você olhando e contemplando toda boa obra. Deixa eu olhar para você, vamos ser amigos. É isso que Ele estava falando. Então sim, tem um futuro brilhante. Quando você sabe e vê esse futuro, você começa a produzir no agora. No agora tem 2. Tem um agora onde você está produzindo, e tem um agora que você está sendo omissivo. E aí tem alguns cérebros, são poucos, é um caso mais raro, não tem problema nenhum com o passado e nem problema nenhum com o futuro, mas é tão sem objetivo, tão sem propósito, e anda rodeado de gente que não fala nada com nada, que essa pessoa é tipo um zumbi.
ela não está desconfigurada por conta de passado algum e nem está preocupada com nada do futuro, é um zumbi. Esses casos são mais raros, mas o que significa esse caso dessa neutralidade no agora, nessa omissão? Neutralidade não, nessa omissão. Falta de sonho, falta de objetivo, falta de conhecimento. É tanta falta que a pessoa ela estabiliza e fala: isso aqui tá bom. Um dia eu parei um senhor jardineiro fazendo uma bela obra lá no meu condomínio. Eu falei: quanto que o senhor ganha por mês? Aí ele falou: ganho R$1.800. Eu falei: você sabe que o senhor está fazendo nesses 2 dias de trabalho, você poderia cobrar 5 mil? Aí ele falou: mas eu não quero. Eu falei: por quê? Porque eu prefiro ficar fechado. Por que eu prefiro isso? Eu falei: não, você não entendeu. Você está fazendo jardim de rico e em 2 dias esse jardim é 5 mil conto. Sem comprar nada, só serviço. Ele: eu sei, mas eu não quero. Então assim, essas pessoas elas são omissas com o agora. Não tem sonho nenhum, não está apontando nada para frente, não tem nada que a perturba na cabeça dela. Ela só está num ambiente que não estimula, ela não tem pessoas que patrocinem ela, não tem. E quando começa a ter, a cabeça faz assim, ó, explode. Então presta atenção. Cortou o dor, então ninguém tem gestão do tempo. Você tem gestão do seu filho pequeno. Seu filho ficou grande, você tem gestão dele? Alguns pais sim, desde que o filho não seja gestor da própria vida. Você tem gestão de coisas? Tem. De tempo você não tem. Você tem gestão do que Deus vai fazer? Também não. Aprenda. Quando você perceber que é o mover daquele que te chamou, você não tem gestão disso. Mas no tempo que você tem, você consegue dominar. Na palavra fala assim, ó, que dá para você remir o tempo. Eu anotaria assim, ó, #remissão. Se você pegar, por exemplo, um cara que está na cadeia, cumprindo a cana dele lá, tem um regime de progressão, chama progressão de regime. O cara tem antecedentes criminais, o cara tem bom comportamento, não foi por crime hediondo, tem que seguir uma lista. Seguiu a lista? Seguiu. Então aperta play. Aí o cara, alguém lembra aí para mim, um dia, 5 ou 4 dias trabalhados, diminui um da pena. 3 para 1 hoje, né? Deu uma atualizada. Então, 3 dias trabalhando no presídio, ele consegue remir um dia, desconta um dia. Assim também é no reino espiritual. Assim também é na gestão no tempo. Dias altamente produtivos começam a remir o tempo que você estava parado. Eu te provo. Se você entrar numa exponencialidade e sair da vida linear, cada alavancada que você der engole 10 anos da sua vida passada. Tem gente que fica 30 anos sem virar nada na vida e aí entra no ambiente certo, com pessoas certas, usando as ferramentas certas, se conectando. O que acontece? Essa pessoa absolutamente, ela consegue fazer essa remissão de tempo. Então se até no presídio o cara trabalha 3 dias, desconta 1 da pena. Imagina você que é altamente produtivo, descobre sua identidade, desbloqueia, faz os cambal, conecta com gente certa, modela, produz, acorda mais cedo, bum, explode a servilha e continua explodindo o limão, o melão, a melancia. Quando é festa, você está conectado online nessa expansão de consciência aí no universo. Se for desse jeito, eu vou te falar, você vai entrar numa coisa chamada remissão de tempo.